Boa noite a todos. Meu nome é Verônica, sou da cidade de Sacramento, trabalhadora do Grupo Espírita Esperança e Caridade, e novamente aqui me encontro, grata por essa oportunidade a mim concedida por esses irmãos queridos da Sociedade Espírita Chico Xavier de Passo Fundo. Para iniciarmos esse momento de reflexão, vou fazer a prece para que possamos nos asserenar e ter um melhor aproveitamento desse tempo. Senhor Jesus, Espíritos amigos que nos assistem, novamente nos encontramos reunidos em Seu nome, Senhor, gratos pela oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos a cada dia, a cada experiência com o Seu Evangelho. E para as reflexões desta noite, rogamos a presença, a intuição dos amigos espirituais, para que cada um de nós, unidos em pensamentos, possamos realizar as nossas reflexões que sejam salutares, que venham nos alimentar de esperança e de confiança. Se conosco, Senhor Jesus, e que assim seja. Queridos irmãos, neste início de ano, quando nós alimentamos a nossa esperança, os nossos planos, as nossas metas de um bom ano, penso que não haveria momento mais oportuno para que nós pudéssemos voltar o nosso olhar, a nossa reflexão, o nosso coração para algumas considerações acerca do próprio tempo. Nós estamos iniciando um tempo que no calendário é um tempo novo, mas que pode ser também novo na nossa intimidade. Então vamos tecer aqui algumas considerações sobre o tempo e sobre como nós temos trabalhado enquanto cristãos nesse tempo. Nós poderíamos conceber esse assunto, do ponto de vista cronológico, que é esse tempo do relógio de cada hora do dia, que muitas vezes nos sentimos atropelados por ela ou atropelamos esse tempo, mas também nós poderemos pensar no tempo do ponto de vista do Espírito. E é aqui que eu inicio as minhas considerações. Se nós buscarmos na evangelização algumas definições, algumas reflexões para nos auxiliar acerca desse tempo do Espírito, nós vamos encontrar a definição de que o tempo do Espírito ele é definido pelo conhecimento da verdade e pelos sentimentos que esse Espírito é portador. E se nós olharmos para nós, é que nós vamos conseguir responder ao questionamento: em que tempo me encontro? Qual a compreensão que hoje eu tenho sobre as leis de Deus? Como que eu concebo na minha intimidade, na minha vida, esse conhecimento que chega para mim? Porque nós estamos aqui abordando não a filosofia, mas o conhecimento da verdade. Cada lição, cada aspecto da lei divina que Jesus vivenciou na Terra, qual é o meu olhar? E como eu sinto isso na minha intimidade? E se nós pensarmos no outro ponto, que é o sentimento que o Espírito é portador, quais sentimentos eu alimento? Qual sentimento eu alimento no meu trabalho, quando eu me relaciono com o meu semelhante? Qual o sentimento que eu alimento na casa espírita, no contexto da minha vida familiar, Então, quando a gente vai buscando trazer esses questionamentos, a gente vai tendo condição de encontrar resposta sobre quem nós somos. Quem nós somos verdadeiramente está ligado ao sentimento que a gente alimenta. E aí eu volto à pergunta: diante desse conhecimento e diante desse sentimento, em que tempo eu me encontro? E o tempo em que eu me encontro, ele é diferente do tempo em que o outro se encontra, em que o meu próximo se encontra. Daí nós percebemos a dificuldade
que nós temos e que nós colocamos nos nossos relacionamentos. Porque quando o meu desejo, às vezes, mais que um desejo, a minha imposição é de que o outro pense de determinada maneira, haja de determinada maneira e se relacione de determinada maneira, como eu concebo como sendo correta, eu não estou considerando ele como alguém diferente de mim. É como se nós quiséssemos que o outro pensasse e agisse exatamente como nós pensamos e agimos. E sabemos que isso é impossível. E que bom que isso é impossível, porque isso demonstra o quanto e é próprio da lei divina, o quanto que cada um de nós é único. Vamos olhar para outra obra da criação, vamos olhar para a natureza. Nós encontramos a riqueza e a natureza e a beleza da natureza não pela unidade, mas justamente pela diversidade, pelo fato de a natureza ser tão diversa nas suas formas, nas suas cores, nas suas texturas, em seus aromas, é que nós vamos perceber essa riqueza. E assim é com cada um de nós também como obra dessa criação. Olha a riqueza que é eu me encontrar com um irmão que traz construções que são diferentes da minha, que se encontra em outro tempo. Se eu já avancei um pouco mais na minha construção de amor, eu tenho como envolver esse irmão para que ele possa caminhar com mais segurança. E se eu encontro na minha caminhada aquele irmão que já avançou um pouco mais na construção do servir, o quanto eu posso ser acolhida por esse irmão e ele pode se tornar na minha caminhada um grande estímulo. E isso significa, quando a gente tem esse olhar de quem são esses irmãos que estão à nossa volta e a gente vai querendo buscar, aproveitar o melhor que este espírito já construiu dentro do tempo em que ele se encontra, a gente está demonstrando nesse momento um aproveitamento do nosso tempo, não do tempo cronológico, mas do tempo do espírito. Por que o aproveitamento? Porque eu utilizo daquilo que eu já tenho como recurso, ao identificar esses sentimentos, eu vou conseguindo perceber o que eu trouxe já para vencer essa existência, né? Através dos sentimentos que eu reconheço em mim, isso me auxilia também eu a reconhecer um outro aspecto que é o das habilidades, né? Os talentos que cada um de nós traz. E ao reconhecer-me nessas características, eu vou tendo condições de utilizá-las para envolver alguém. E quando eu tenho esse olhar para o meu semelhante, do valor, dos atributos, ou melhor dizendo, né, dos talentos que ele traz, eu vou também sabendo aproveitar no sentido de ser auxiliado, de me colocar na posição daquele que pode e que deve aprender. E eu aproveito disso porque essa experiência, ela vai fazendo parte de mim ao longo da caminhada, vai se incorporando ao meu ser na forma de vivências, de memórias e de construções espirituais. Esse é o grande valor de nós estarmos nesse tempo em que nós nos encontramos. Nós nos encontramos pensando, né, nessa morada chamada planeta Terra, em um tempo de transição, caminhando para um mundo de regeneração. Mas a doutrina espírita tem nos esclarecido, os amigos espirituais, através de tantas mensagens, através dessa obra riquíssima, tem nos chamado a atenção para que essa regeneração, que a gente compreenda que essa regeneração ela acontece na nossa intimidade. Não vai haver uma mudança drástica lá fora e eu vou continuar da mesma forma
pensando que eu vou mudar de lugar e vou habitar um lugar melhor. Não. A gente vai mudar é aquilo que vibra, aquilo que pulsa em nós. Porque à medida com que nós vamos nos transformando na nossa forma de sentir, pensar, ver e agir, o mundo lá fora, ele se transforma. Por quê? Aquele ponto de vista que eu enxergava, aquela perspectiva que eu tinha, ela muda. Vamos pensar, vamos fazer um exercício de pensar naqueles irmãos que nós ainda temos dificuldades para se relacionar. Hoje, na perspectiva em que nós nos encontramos, nós talvez estamos vendo naquele irmão as suas mazelas, as suas dificuldades, aquilo que ele ainda não venceu. Mas a partir do momento em que a gente passa a olhá-lo pela melhor parte, a gente muda a perspectiva. Não foi o outro que mudou, mas o meu olhar é que mudou. E se a gente começa a olhar esse irmão utilizando um filtro da verdade, desse evangelho que nos convida insistentemente, constantemente a amar e servir, nós vamos enxergar tanta beleza nesse irmão, tanta riqueza, e a gente não vai querer se afastar dele, porque vai compreender que ele é a grande oportunidade que nós temos para o nosso progresso, para vencermos as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Então vejamos como que é valoroso o momento em que nós nos encontramos e como que as leis divinas a todo momento, em cada detalhe, em cada segundo, elas agem a nosso favor. E pensando nesse tempo em que nós nos encontramos, desse ano novo que se inicia para todos nós, oportunidades que chegam na nossa caminhada, há uma mensagem do irmão X intitulada Ano Novo, que traz uma reflexão bastante interessante para nós. Quando um espírito se prepara para adentrar a reencarnação, ele é guiado por um mentor que o orienta, o estimula, assim como um dia cada um de nós também foi estimulado e preparado para essa existência e para tantas outras. E na ocasião, eles adentram um lar, eles em espírito adentram um lar que está justamente nessa época do ano novo. Então a casa está cheia de alegria, de esperança. Então, dando estímulo ao espírito reencarnante, esse amigo diz que a reencarnação ela é como um ano novo, quando renovam-se as esperanças e troca-se o passado pelo presente e futuro. Então vamos pensar, vamos imaginar o quanto que nós fomos estimulados para essa experiência, para essa existência na Terra. Vamos olhar para as nossas lutas, para tudo aquilo que a gente se deparou no contexto familiar que nos abraçou, a terra que nos envolveu, a ambientação em que cada um de nós se encontra, o quanto nós fomos orientados, acalentados, encorajados para essa existência. E da mesma forma que lá atrás isso aconteceu, vamos pensar nesse ano que se inicia para um bom aproveitamento do nosso tempo, que seja como lá no início, na preparação para uma reencarnação. Imaginar que nós estamos buscando esperança, progresso, vencer dificuldades e tudo isso nesse tempo que chega, porque não é o ano que chega para nós. Nós é que precisamos pensar no que nós vamos oferecer de nós para esse ano. O que eu tenho para oferecer para esse novo tempo? Para que ele seja novo, na verdade, nós é que precisamos mudar a nossa forma de pensar, de agir, e sabemos que isso acontece gradativamente. Então, será que hoje
eu estou alimentando o desejo de que seja um ano novo? Ou será que eu continuo com as mesmas ideias de sempre, com a mesma forma de me relacionar, sem me permitir transformar e mudar? Porque nós teremos um aproveitamento do tempo se nós estivermos dispostos a aprender, a servir e a vivenciar esse evangelho. Porque se nós continuamos os mesmos, ao final desse ano vai parecer que foi o mesmo ano, porque nós fomos o mesmo. Então vamos olhar para trás. Quantas mudanças a gente já conseguiu operar, especialmente após momentos de lutas, após dificuldades. Olha o quanto que a vida, a experiência na Terra já nos transformou. Então que a gente possa alimentar esse ideal, esse desejo de sincero, de ser aquele espírito que se permite mudar, que se permite pensar diferente, transformar e de verdade enxergar o irmão sob outra perspectiva. Mas é essencial que a gente olhe na nossa caminhada sempre para esse aproveitamento do tempo. Qual o tempo que eu tenho para o bem? Qual o tempo que eu tenho para servir? Qual tem sido a prioridade da minha existência? E quando eu respondo a esses questionamentos sobre o tempo que eu estou servindo, sobre como eu tenho ocupado essa existência, essa experiência na Terra, eu já vou ter a resposta para qual direcionamento eu estou dando à minha vida, para qual tem sido a minha prioridade. E tantas vezes, quando nós vamos pensar sobre os nossos hábitos, sobre como a gente vive, sobre o que nós gostamos de fazer, muitas vezes nos sentimos perdidos. A gente pode perceber pelas nossas ações que a gente pode estar nesse momento em que eu não sei muito bem qual caminho a seguir, para qual direção tem ido a minha caminhada. E aí a gente pode pensar na bússola, né? A bússola, ela vai nos dar um norte de onde nós estamos, né? E de onde nós devemos seguir, né? Quer dizer, para onde é o norte? Como que eu vou saber identificar se eu quero ir para aquela direção? Então, para nos dar esse norte, né? Então, vamos pensar no Evangelho. O Evangelho é que vai ser essa bússola, para de novo nos indicar qual é a direção que nós devemos ir. E como nós precisamos voltar a todo momento, a todo instante, o nosso olhar para o Evangelho, para a verdade, porque só assim nós não vamos perder mais tempo, porque nós já perdemos oportunidades. E a gente vai percebendo isso pelas dificuldades que se colocam na nossa caminhada. Talvez nós estamos hoje diante de quadros, de sentimentos que a gente é convidado a mudar, mas que em outros momentos nós já tivemos estímulos para transformar esses sentimentos, mas nós titubeamos, nós não fomos firmes, não tivemos coragem de seguir resolutos, coerentes, né? Porque nos faltam muitas construções. Daí insisto nessa nossa necessidade desse olhar para o Evangelho, dessa busca incessante, que ele é o nosso maior alimento. Nós nos preocupamos tanto no cuidado com a saúde física e deixamos de lado a saúde espiritual, que é tão importante quanto a outra. Porque como nós vamos construir a nossa obra se a gente não está tendo o olhar para o Espírito? Daí nós não construímos nada. Então esse estímulo que a gente necessita em tantos momentos da nossa caminhada é o estímulo que na mensagem Ano Novo o Espírito, né, o mentor, ou aquele amigo que orienta o Espírito reencarnante, dá para esse irmão. E lá no finzinho da mensagem ele diz assim: não te esqueças de que o tempo é generoso nas concessões
e justo nas contas. Vai, porém, meu filho, e não temas. Vá e não temas. Quantas vezes nas passagens do Evangelho de Jesus, ele nos diz, vá e não temas. Né? E aí a mensagem continua, né? Nesse instante, a maneira do homem, cheio de esperanças que penetra o ano novo, o aprendiz reingressou na onda do nascimento. Então que a gente possa continuar a nossa caminhada com esperança. Esperança de vencer, porque nós recebemos recursos para tal. Nós trouxemos na bagagem tudo aquilo que a gente precisava para essa experiência. Mas é necessário que nós saiamos do lugar. Vá, ide. Quantas vezes nós recebemos esse estímulo, mas nós não estivemos atentos a ouvir, a aproveitar. Por isso passaram as oportunidades e agora chegou outra para nós. E nós ainda estamos nela. Enquanto nós estamos sobre a terra, nós podemos construir. Então vamos construir. Nós muito temos falado, estudado, tem chegado até nós tantas orientações que nos dizem a respeito desse planeta de provas e expiações que vai caminhando para um mundo de regeneração. Mas a gente precisa se questionar como que a gente tem concebido isso na nossa intimidade. Porque nós sabemos que não vai acontecer uma mudança física, que a gente vai mudar de morada, continuando sendo os mesmos. A regeneração, ela acontece na nossa intimidade. Ela acontece quando a gente vai no nosso esforço, procurando na vivência desse evangelho, alimentando-se de esperanças, de vencer, a gente vai se transformando lentamente, mas com muito esforço. Mas é na nossa intimidade. Então a gente volta, lá no início da fala do tempo do Espírito, qual o uso que eu tenho feito dessa verdade, desse conhecimento? Porque se nós gastamos, utilizamos do nosso tempo para um olhar de estudo, de se debruçar nas leituras, mas isso é apenas no campo das ideias, se não nos toca, a gente está perdendo tempo. Não há aproveitamento. Então é necessário que a gente tenha essa sinceridade também de olhar para nós e procurar perceber o quanto dessa verdade, desse banquete, a gente está conseguindo usufruir. Do quanto que a gente está conseguindo verdadeiramente se nutrir, se alimentar. Porque a partir do momento em que nós nos alimentarmos verdadeiramente da verdade, que nas situações mais simples do nosso dia, nos obstáculos, naqueles momentos em que a gente se sinta como sem saber para onde ir, se a gente vai buscando esse evangelho e vai conseguindo se nutrir, a gente vai ter condições de auxiliar a tantos outros que vão chegar na nossa caminhada. Sabendo desse momento de tanta dor, de tantas lutas, nesse ano com certeza nós teremos, mas vamos pensar que nós teremos oportunidade. O quão disposto eu estou para as oportunidades que virão. Então, vamos desejar que seja um ano que nós estejamos atentos a aproveitar as oportunidades. Que seja um ano feliz, mas a felicidade do cristão que está no trabalho. Por isso, Jesus vivenciou, nos ensinando que o maior seria aquele que mais servisse. Então, que a gente consiga alimentar o desejo de ser grande, de ser muito grande, de ser aquele irmão que vai estar sempre num lugar servindo, em pensamentos, em palavras, no que for, no que a gente puder, em gestos. Tantas vezes a gente precisa servir silenciando. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente é convidado a servir orientando, instruindo,
aqueles que chegam para nós. Então, queridos irmãos, que neste ano a gente se alimente da verdade, que neste ano a gente consiga aproveitar o tempo, porque nós já temos condições de filtrar tantas situações, de discernir. Vamos pensar o quanto nós já caminhamos sem saber para onde íamos. Hoje nós já sabemos. E quando a gente sai um pouquinho do caminho, quantos irmãos tentam nos orientar, nos sinalizar? Vamos aproveitar, vamos estar abertos para a vida, para lutas, para desafios, mas com um olhar além da matéria, com um olhar do porvir, de luz, de progresso, que é o que todos nós alcançaremos um dia, mas que a gente não perca tempo. Então eu vou encerrar esse momento agradecendo ao amparo, à espiritualidade, a esses irmãos queridos que insistentemente olham por nós. Por mais pequeninos que nós possamos nos sentir, nós somos úteis. Tem até uma mensagem que diz, né? Pequenos, porém úteis. Do tamanho em que nós somos, do ponto em que nós nos encontramos, nós podemos servir. Então, vou fazer a prece para encerrarmos. Amado Mestre Jesus, queridos irmãos, agradeço pela oportunidade concedida desse momento de reflexão perante o Evangelho, que possamos neste ano aproveitar as oportunidades que chegarão para nós, que possamos agasalhar todos aqueles irmãos que estiverem na nossa caminhada. Obrigada e que assim seja. Muito obrigada, queridos irmãos, e que assim seja.